Boa noite a todos. Paz seja com todos, amém? Pode se sentar, fique à vontade. Eu preparei minha mensagem. O pastor, quando ele escalou a gente, ele colocou assim, ó, você gasta de 25 a 30 minutos no máximo. Eu leio, tá dando 40, 45. Eu vou basicamente ler o texto, porque se eu for explanar o texto, não sai tudo que eu preciso falar aqui. Mas graças a Deus, como o pastor comentou aqui, hoje o nosso tema é prosseguindo para o alvo através do serviço, através do ministério. Como colocar, então, os nossos talentos, como colocar a nossa vida a serviço de Deus. Amém? Então, eu não vou me prolongar, eu vou ser bem rapidona para dar tempo de a gente passar tudo aqui. Eu não vou ler, tá, pessoal, aí de cima, o versículo de Efésios, tá? Pode pular, a gente já vai direto para Atos 2. O texto que vai nortear, então, a nossa mensagem de hoje está em Atos 2, a partir do versículo 42, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Essa passagem de Atos, que é o livro que dá o start ao início da igreja, né, a igreja primitiva, o livro de Atos ele fala muito isso. E esse pedaço, inclusive, do capítulo 2, mostra esse perfil dos crentes da igreja primitiva, a forma de como que eles lidavam com o culto, a forma de como eles se reuniam no templo. E eles tinham esse hábito do culto familiar, que era o culto doméstico, e do culto coletivo, que era o culto público. Né? É como se fossem as células, né, pastor? As células e aqui o culto que a gente vive hoje. A conduta deles, desses crentes da igreja primitiva, mostra como eles serviam. Eles serviam com alegria, serviam com sinceridade de coração, de forma que a igreja começasse a crescer e começasse a prevalecer. Hoje nós estamos aqui como fruto desses trabalhos de crescimento da igreja primitiva. E é uma forma de a gente aprender a como ter resultados excelentes na nossa vida ministerial, na nossa vida com o serviço. O culto deles, daqui da igreja, da igreja primitiva, né, da história de Atos, ela envolvia 4 partes muito interessantes, muito relevantes. E é sobre isso que a gente vai discorrer aqui um pouquinho ao longo do tempo. E a gente vai observar o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações dentro da nossa vida ministerial. Então, a primeira característica, o primeiro conceito da igreja primitiva que serve de exemplo para nós é o ensino. O versículo que eu norteei esse daí está lá em Salmo 84, 10, que diz assim: Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. E para você, o que significa essa expressão? Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000. Quando a gente para e pensa, né, o que te prende aqui no culto, o que te prende na sua vida aqui dentro da igreja, que faça valer com que um dia valha mais do que 1000. Faça você preferir ficar ali nos seus átrios, ali na frente,
Ali ainda compensa mais do que outros 1000. Quando você vem na igreja, né, quando você vem para o culto, o que você pretende encontrar? O que você busca com isso? Traga à sua memória agora todas as bênçãos que você já recebeu aqui no culto. Todas as bênçãos que você recebeu através do culto público, do culto aqui congregacional. Tudo que você já recebeu de saúde, de cura, de aprendizado, de relacionamentos restaurados, de sabedoria. O que você já recebeu? Com certeza foi muito e muito além do que o mero alimento. Eu vou para lá para alimentar. É lógico, vem, mas vai muito além disso. Deus nos dá muito mais que isso. E a cada culto que a gente vem, a gente experimenta coisas. Ou seja, nós adquirimos experiências, nós aprendemos coisas. O ensino, então, aquele citado na igreja primitiva, também é ministrado aqui, na nossa igreja. Tal como o versículo 43 ali fala, a nossa igreja aqui hoje, ela é dedicada no ensino através da palavra. Igual o pastor acabou de falar, a palavra rema, a palavra revelada. A gente se dedica a estudar e pregar conforme a palavra. Por quê? É mediante isso, é mediante essa palavra rema, que o nosso caráter é moldado. O nosso comportamento é mudado. Em todos os cultos, a gente aprende mais sobre o caráter de Cristo e sobre como alcançar o gozo aos olhos do nosso Pai. Cursos aqui são ministrados, livros são vendidos, livros são doados, a gente está em plena, né, leitura do livro. Quem está lendo todo dia o livro? Gente, é muito rapidinho e como é profundo, né? Não precisa mais que uma página, tem dia que tem 2. Nossa, mas leva cada uma, né? Então, assim, são dados, séries de estudos são sempre ministradas aqui. A gente está sempre aprendendo ao vir na igreja, ao participar dos cultos, ao congregar. Então, nós podemos sim, e devemos, diga-se de passagem, passar adiante os ensinamentos que a gente aqui recebe. Ah, tia, mas eu não tenho essa experiência, eu não sei ensinar, não sou professor, não tenho didática, não tenho estratégia, não é meu dom. Calma. É mais fácil do que a gente imagina, porque a gente pode servir através das palavras que são ministradas aqui. Através daquele material que é disponibilizado todos os dias para a gente, no próprio aplicativo, os devocionais que vêm, os textos. Esse texto de hoje está lá já no aplicativo, você pode baixar e estudar, as bases bíblicas estão todo lá. O culto de ontem, o culto de anteontem, todos os outros cultos, o material que a gente está sempre fornecendo, os cursos que o pastor está sempre fornecendo, usa isso. Sirva então ao seu próximo, falando daquilo que você aprendeu. Falando daquilo que você experimentou, a experiência que você teve com Jesus através de uma decisão, através de um voto, através de um comportamento que você adquiriu. A sua vida é o professor. O seu testemunho é a aula. Sirva ensinando com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu de ti, do Senhor. Sirva a Deus e a sua igreja, levando então adiante a palavra que você recebeu aqui. Segunda forma da gente servir a Deus, através da comunhão, que é a parte lá de Atos, né, que está no 44. E o nosso texto é Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Aqui o autor de Hebreus, ele está nos exortando a não deixar de nos reunir como igreja, né? Infelizmente, hoje em dia isso tem se tornado uma prática, né? O advento das redes sociais, o advento da internet, ele trouxe algumas regalias, ele trouxe alguns benefícios, né, para que a gente assista de casa. Porém, eu acredito que isso seja, para mim, tá? Que isso é uma benesse que a gente dá para as pessoas que não podem vir até o culto e para o culto congregacional se reunir como igreja. Mas, infelizmente, tem gente que fazem isso porque não querem vir até a igreja.
E isso é perigoso. E haja visto os sinais que nós temos tido, haja vistas guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, ideologia de gênero, todas as características que a gente tem recebido a todos os dias, o fim está próximo. A chegada de Jesus está cada dia mais perto. Então a gente deve sim vigiar muito isso. E é lógico que ao contrário, né, corroborando com isso, a gente deve sim incentivar as pessoas a virem ao culto congregacional, a virem e participar da igreja, sabendo que esse dia está perto. A gente deve sim se fortalecer diante de Cristo. Os sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre seus membros. Mais do que oferecer parte ou oferecer todos os bens que eles possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo poderoso. Eles sabiam que eles pertenciam ao corpo de Cristo. Eles pertenciam à igreja de Deus. Nós somos a igreja de Cristo hoje. Nós pertencemos à igreja de Deus hoje. Então, servir com alegria. O desejo de Deus para a igreja, é lógico, é a união. Mesmo com todos os defeitos, com todas as fraquezas que nós temos. Nós erramos, a gente tem perfis diferentes, de vez em quando aparecem algumas rusgas, mas isso tem no serviço, tem em casa, tem com a família, dentro da igreja não é diferente, mas, independente disso, a gente deve sim continuar em união, porque quem acha que pode ser cristão e continuar seguindo a sua vida com Jesus sozinho, está muito enganado. Porque não é esse o sonho de Deus. Viver em comunhão é uma ordem de Jesus. E é lógico, é uma grande bênção para cada um de nós. Nós somente somos igreja, nós somente somos corpo quando a gente está junto. A gente só se torna corpo quando está ligado, interligado, entrelaçado. É assim que nós somos corpo de Cristo. E você pode sim, então, servir a Deus através da comunhão. Você servindo a Deus através da comunhão, você pode oferecer encorajamento. Olha que coisa legal. Uma pessoa isolada, gente, ela pode cair em desespero mediante uma dificuldade, diante uma distração e começar a criar dúvidas a respeito da vida dela com Cristo, ou de Cristo até com ela. Mas quando a gente está em comunhão com os nossos irmãos, nós oferecemos e encontramos encorajamento. Juntos, nós podemos partilhar as nossas experiências, lembrar as coisas que nós já vivemos uns para os outros e ajudar através daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O encorajamento. Você também pode oferecer crescimento. Ao servir através da comunhão, você oferece crescimento, ajudando uns aos outros a crescerem e a ficar maduros. Em Jesus, todos nós estamos unidos como membros desse único corpo. A gente tem que sempre lembrar disso. Assim como um membro, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue crescer sozinho, fora do corpo, o crente, o membro da igreja, fora também do corpo, ele definha. Porque está sozinho, está sem o fluxo sanguíneo, sem o oxigênio que alimenta, que segue a gente. Então, a gente tem que crescer sim com o resto do corpo. A nossa vida espiritual definha sem a comunhão dos nossos irmãos. Então, se nós queremos crescer, nós precisamos ter união com todos os outros cristãos. Ao servir através da comunhão também, você pode oferecer ajuda. Gálatas 6:2 lá, fala assim que para a gente levar os fardos pesados uns dos outros e assim, então, cumprir a lei de Cristo. Em Jesus, nós encontramos a ajuda que nós precisamos para vencer. Isso não é dúvida. É lógico que em Jesus a gente vai sempre encontrar. Porém, em algumas situações, Jesus usa outros cristãos para nos ajudar. Ele usa outras pessoas para isso. Então, nós somos chamados para servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Em vez de enfrentar os desafios sozinhos, a gente pode partilhar a carga com a outra pessoa, agindo com solidariedade. Você também pode servir na comunhão, ao servir, através da comunhão, você traz força. Sabe aquela velha história? A união traz a força? Então, através da comunhão, você traz força.
Ter comunhão com outros cristãos, crescendo juntos em Cristo, isso nos fortalece, então, espiritualmente. Orando por essa pessoa, caminhando com ela. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. A gente aprende junto a enfrentar as dificuldades da vida. Os apóstolos, eles já sabiam disso. Eles já viviam, mesmo os mais experientes apóstolos, eles não caminhavam sozinhos. Eles sempre andavam em grupo, no mínimo em dupla. Porque eles sabiam que juntos eles eram mais fortes, eles tinham mais força e tinham mais segurança. Isso é importante. Então, uma igreja unida pode fazer, uma única igreja unida, pode fazer muito mais do que muitos cristãos agindo separadamente, agindo isoladamente. E o que a gente quer aqui pra gente? Eu cuido do meu, de você cuida você? Ou a gente, como uma única igreja, pode avançar muito mais e conseguir muito mais? Servindo através da comunhão também, você oferece amor. Ao servir através da comunhão, você oferece amor. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os outros irmãos, né, na fé. Quando nós temos comunhão, né, quando a gente vive com outras pessoas, a gente partilha a nossa vida com os irmãos. A gente ganha intimidade. A gente aprende a amar de verdade por causa da convivência. E é aquele amor perfeito que Jesus expressa em nossos relacionamentos. Sabe lá aquele de João 13? É esse amor que a gente aprende a viver. Vivendo em comunhão. Viver e experimentar o amor para com o nosso irmão. Isso é muito importante. Terceira característica da igreja primitiva: dividir o pão. Lucas 22, 19 fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse discurso de Jesus, ele é muito especial, porque ele é tão abrangente. Ele foi dado, né, na celebração da Páscoa, a Páscoa judaica, né? Eu não sabia que o pastor Gelson ia estar aqui, senão eu não tinha falado sobre a Páscoa judaica, eu ia pular um pouco, né, pastor Gelson? Eles estavam então celebrando a libertação do Egito, a liberdade do Egito. E ali naquele momento, naquele cerimonial da Páscoa judaica, Jesus estava criando um memorial. Ele estava criando uma nova aliança. Enquanto ele fazia esse discurso e celebrando a ceia, ele estava transformando a ceia, que era então o momento de alegria pela libertação dos egípcios, libertação dos egípcios. Foram libertos deles. Ele também estava trazendo esse memorial da sua morte, o seu corpo, o seu sangue. Jesus aqui, então, ele está usando os elementos, né, da ceia para trazer um grande ensinamento a respeito de si mesmo, a respeito da humanidade, a relação dele com os seus discípulos e conosco e sobre o relacionamento com o próximo. Jesus ali, ele afirma que o seu corpo ele está sendo dado a nós. Ele está sendo compartilhado conosco. O corpo dele está sendo repartido com a gente. Ora, nesse momento, então, Jesus, ele está deixando de ser o primogênito, o unigênito, perdoa. Nesse momento, ele está deixando de ser o unigênito, que é o único filho, para passar a ser o primogênito, que era o primeiro de muitos. Dessa instituição da ceia, nesse momento em que ele divide, ele começa, então, a ser o primogênito. O primeiro de nós aqui. Então, nesse momento, ele repartiu tudo o que ele tinha como filho único, como unigênito. Ele reparte com a gente. Ele repartiu a paternidade do Pai, ele repartiu a sua glória, ele repartiu o seu poder, repartiu o seu reino, repartiu a sua herança e repartiu tantas outras coisas. As bases bíblicas estão todas lá no texto, tá, gente? Os versículos que corroboram tudo isso que ele repartiu conosco nesse momento. E olha a frase que ele fala: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, além da instituição da Santa Ceia, Jesus agora está dizendo em outras palavras. Eu vou ler aqui, ó. Gente, prestem atenção em mim.
Eu dei tudo o que eu tinha para vocês. Reparti minha herança, dei a mesma autoridade a vocês que eu recebi do meu pai. Compartilhei a paternidade com vocês, atendi vocês nas suas necessidades. Então eu vou pedir uma coisa muito séria para vocês. Façam o mesmo com o próximo. Fazer isso em memória de mim significa repetir os comportamentos que estão intrínsecos nessa frase, que estão englobados nessa frase. Repetir o comportamento de Cristo. Gente, se a gente analisar o perfil da igreja primitiva, o perfil da igreja de Atos, a gente vai observar exatamente isso, o partir do pão, ou seja, o repartir-se com o próximo, era algo muito comum com eles, eles perseveravam nisso. E essa prática proporcionava uma saúde social para a igreja. Eles conviviam muito bem com isso, porque ninguém padecia de nenhuma necessidade. Atos 4 fala isso. Ninguém sofria de nenhuma necessidade. A consciência deles era que, assim como Cristo tinha feito eles participantes de todas as outras coisas que eram dele de Cristo, eles também assim podiam fazer. Porque então estava, o Atos 4 que fala assim, ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Gente, que igreja linda. O que é meu não é meu. O que é meu é de Jesus. E se eu reflito o comportamento de Jesus, eu vivo no partir do pão. João fala muito disso. Tem um versículo, acho que eu até deixei aqui, de 1 João 3,16. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Refletir Jesus é servir aos nossos irmãos, compartilhando a nossa vida. Então sirva Jesus com os seus bens, sirva com o seu dinheiro, sirva também com o seu tempo, sirva com os seus ouvidos. Sirva Jesus com os seus ombros, sirva Jesus numa visita, sirva Jesus sendo acompanhante, não sei, num hospital. Sirva repartindo vida, sirva repartindo a sua vida. Isso é muito importante. Uma forma muito prática da gente servir a Deus. Quarta e última característica. As orações. 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o Senhor, o nosso Salvador. Jesus ele fala aqui sobre a importância da oração coletiva. Como ela é importante, ela é muito valiosa, porque ela tem sim a promessa de Jesus estar ali no meio do seu povo. Lembra lá de Mateus 18 que fala, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei? Então, quando a gente se reúne aqui como a igreja como um todo, se coloca junto para se pôr diante do altar do Senhor, existe uma promessa. Jesus está sim nesse meio. Jesus está sim ouvindo a oração. É a garantia da presença de Jesus no nosso meio, durante as nossas orações coletivas, que dá o pleno valor na nossa oração. Quando nós oramos junto, né, quando a pastora ele fala aqui, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, põe a mão no ombro da pessoa, se apresente, fala, né, eu vou orar por você. Oi, eu sou a Solange, eu vou orar por você. Né? Ele está colocando aqui, nós estamos inserindo a pessoa no corpo de Cristo. Ao colocar a nossa oração, o foco da nossa oração na vida do outro, na vida de outra pessoa, a gente está sim colocando aquela pessoa mais ligada ao corpo. A gente está atando mais e mais essa pessoa no corpo. É a oportunidade que nós temos de compartilhar a nossa gratidão, de compartilhar as nossas necessidades, né? Não é sem razão, não é à toa que lá em Isaías já fala que essa casa seria chamada de casa de oração. Aqui é a nossa casa de oração.
É um lugar de bênçãos, é um lugar de benefícios vindo dos céus. É um lugar onde as bênçãos e o Senhor, Ele pode ser buscado, Ele pode ser achado, e é onde as suas bênçãos podem ser alcançadas. É lógico, Deus ouve a oração dos seus filhos, Ele ouve a nossa oração aonde quer que a gente vá, de onde quer que a gente esteja dirigindo essas orações, lógico. Entretanto, a gente deve sim participar dessas reuniões quando a igreja se une como um só corpo, com um só poder, com uma só visão diante do Senhor. Outra forma também de a gente servir é participando desses momentos, né, de oração coletiva, como as vigílias. As vigílias que a gente tem aqui. Quando as pessoas vêm aqui na frente, quando o pastor e a pastora chama as pessoas para virem até aqui na frente com uma necessidade. Quando alguém levanta a mão, aceitando Jesus, quando a gente pessoa, quando a gente abraça essa pessoa, quando a gente toca no ombro dela e começa a orar por essas pessoas, essa prática ela é importante porque você está demonstrando o amor de Deus. Nesse momento você mostra o quanto aquela pessoa ela é importante para você, porque você saiu do seu lugar e veio orar por ela. Você mostra o quanto ela é importante para a igreja, porque você quer sim que aqui ela saia curada, ela saia modificada, ela saia recebendo aquilo que ela veio buscar. E mais, você mostra o quanto ela é importante para Deus. O quanto você quer ver o agir de Deus na vida dessa pessoa. E agora, gente, repita isso não só nesses momentos de oração coletiva, mas repita isso em todo momento. Nas conversas informais que tem lá na saída do culto, no final do culto, nos jantares que são sempre promovidos aqui, onde você pode sentar junto e ficar com a pessoa, os eventos que são promovidos pela igreja, dê ouvidos ao seu próximo, dê ouvidos ao seu irmão. E concluindo então, e para arrebatar o perfil, o agir da igreja primitiva, que está lá em Atos 2, o versículo B, a parte B do versículo 47. Capítulo 2, versículo 47b diz assim: E então o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. O Senhor vai nos acrescentar aqui todos os dias aqueles que serão salvos. Aquela pessoa que você ora, aquela pessoa que está vendo na sua mente agora, Deus quer salvar, Deus quer buscar. Então você colocando o seu ensino, você colocando a sua comunhão, você colocando o seu partir de pão, e você colocando a sua oração, é assim que Deus responde, acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos. Diariamente, os crentes primitivos, eles estavam no templo. Eles compartilhavam suas refeições com alegria, com simplicidade de coração. Eles louvavam a Deus e eles eram simpáticos a todos. Todos os dias havia conversões e a igreja ia crescendo. O culto, gente, ele ocupava um lugar central na vida dos cristãos. E é através desse modelo, repito, o ensino, a comunhão, a ceia do Senhor, que é a partir do pão, e as orações. É através daí que a igreja se edificou e se fortaleceu. E nós seremos fortes, nós seremos fortalecidos a cada dia mais como igreja de Cristo. Amém? A gente tem aqui, é lógico, o templo do louvor como ponto central, o ensino da palavra. A cada culto nós temos as nossas energias renovadas, a gente se abastece, a gente se reabastece, a gente aprende a lidar com as lutas diárias, nós recebemos diariamente. E isso tudo é resultado de servir a Deus. Então, use esses dons que Deus te deu. Deus deu dons a todos nós. Algumas pessoas têm vários, mas ninguém tem nenhum. A Bíblia diz isso. Ninguém tem nenhum. Todos têm pelo menos um. Coloque então esse talento no trabalho de Deus. Coloque então esse dom para trabalhar para o Senhor. E tem muitos setores, gente. Muitos setores. Daí tem ensino, tem evangelismo, tem missões, tem a dança, tem a música, tem homens, tem mulheres, assistência social, capelania, crianças, discipulado. Gente, área não falta.
área não falta. A música, a dança, o teatro, isso é bênção, porque, gente, a gente tem que colocar o crente que fica parado, o crente que fica estagnado, ele se assemelha a uma poça de água. E aqui todo mundo sabe, água parada é um perigo. Da mesma forma, então, o crente estagnado, o crente parado, ele é sim um perigo, se torna uma presa fácil para o inimigo. Esteja em movimento, esteja sempre em ação, reparta a sua vida, coloque-se em ação. E, encerrando então, o que importa, diante de tudo isso que eu falei aqui, é ter como fator motivador o amor. O nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós é que nos leva a amar os outros e se ocupar desse serviço cristão, se ocupar desse ministério, lembrando, acima de tudo, que o amor é o maior dos dons. Tal está como em Coríntios, 1 Coríntios 13:13. O amor é o maior de todos os nossos dons. Amém? Graças a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Assentado mesmo agora, eu queria que você pegasse o seu bloquinho de notas e fizesse uma anotação aí. Pega o seu bloquinho. Você vai escrever: quantos querem servir a Deus com integridade? Amém? Em 2022, você quer servir melhor a Deus? Quantos querem? Quantos vão? Porque querer é uma coisa e fazer é outra, né? Diga: eu quero e eu vou. Então escreve aí num lugar aí da sua cadernetinha. Escreve o seguinte: servir a Deus, vírgula, servindo as pessoas. Eu não sei se você já teve experiência de servir alguém, né? Quando a Solange fala aqui da igreja de Atos, é uma igreja que todo pastor sonha que a sua igreja local seja essa igreja de Atos 2. Todo pastor sonha com isso. Eu não sei se você já teve experiência de servir na casa de Deus, se você já teve a experiência de servir pessoas, e por um acaso, de alguma forma, de alguma maneira, você se decepcionou com pessoas, se decepcionou com alguma coisa, decepcionou por estar servindo. Eu queria que todos ficassem em pé agora, nós vamos orar para que Deus resgate em nós isso. No final de dezembro, nós fomos lá para São José dos Campos, pastora Wanda. Foi, né? Dezembro que a gente foi lá em São José. Nós fomos num encontro lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, igreja do pastor Carlito. E nós passamos o dia lá com eles, a gente foi conhecer a igreja. E o pastor Carlito, ele começou a fala dele, depois de alguns minutos de fala, ele falou uma coisa assim que, por mim, ainda teria atividade do dia inteiro, mas uma fala dele eu ganhei o dia. Ele disse assim: você, pastor que está aqui, líder que está aqui, só tinha pastores e líderes, você já teve a experiência de pessoas deixarem a sua igreja e você ficar triste com isso? Eu falei: opa, eu já tive. Ele falou assim: quero que você saiba que pessoas vão te deixar, e isso vai acontecer no teu ministério, e vai acontecer sempre, porque pessoas vêm e vão. Eu falei assim: caramba, se o pastor Carlito está falando isso, quem sou eu para... Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu quase entrei em parafuso com isso. Pessoas que me abraçam e dizem assim: te amo, pastor, você é o melhor pastor do mundo. Daqui a pouquinho nem tchau está falando mais, simplesmente abandona a igreja e vai embora. E isso faz com que a gente às vezes fique cheio de feridas, cheio de sentimentos e tal. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se alguém te decepcionou um dia e você pensou assim: não vou fazer mais nada porque pessoas me decepcionam, eu lamento te informar, diante de Jesus um dia Ele vai pedir contas para nós de nós termos parado. E aí quando eu chegar para Ele e falar assim: ah, Senhor, eu parei porque fulano me decepcionou, Ele vai falar assim: e daí? Eu não te chamei para satisfazer o ego ou para satisfazer alguém, eu te chamei para servir.
e você deixou de servir porque alguém te decepcionou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem até uma música brasileira que fala isso, né? Samba. E é isso mesmo. Então é o seguinte, se eu deixei de servir a Deus, se eu deixei de servir pessoas, eu estou deixando de servir a Deus. Então que Deus resgate isso em nós nesse ano de 2023. Nós vamos servir a Deus servindo as pessoas. E se elas nos decepcionarem, se alguém decepcionar você, continua olhando para Jesus e continua servindo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Nós vamos servir ao Senhor, servir em amor. Quero orar junto com você por isso agora. Por isso que eu pedi para você escrever. Você vai servir a Deus servindo pessoas. Amém? Nós vamos servir a Deus servindo pessoas. E a palavra de Deus diz assim: quando você fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. E não é só na igreja não. Na empresa onde você trabalha, trabalhe para o Senhor. Você não trabalha para o seu patrão. Em primeiro lugar você trabalha para Deus, e depois você trabalha para o seu patrão, mas em primeiro lugar é para Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, prosseguindo para o alvo no nosso serviço, e nós acabamos de escrever um compromisso, de escrever nessa cadernetinha, nesse bloco de notas, servir a Deus servindo pessoas. Esse é o desejo do nosso coração para 2023, Pai. Esse é o desejo desta igreja para o Senhor. Nós iremos te servir, servindo pessoas. Qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer trabalho que fizermos, nós faremos da melhor maneira possível, porque em primeiro lugar fazemos para o Senhor. E consequentemente abençoamos a vida das pessoas que nos cercam, que convivem com a gente, que vivem ao nosso redor. Deus, eu oro por esta igreja, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos, que possamos te servir com alegria, com prazer, com muita dedicação, Pai, nesse ano de 2023. E aí nós veremos o Senhor acrescentando na igreja a cada dia aqueles que vão sendo salvos, a começar pelos nossos familiares, pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos colegas de trabalho. Nós vamos ver uma grande colheita de almas através do nosso serviço. Eu oro e te peço isso em nome de Jesus e te agradeço, e todos digam amém e amém. Vamos servir ao Senhor servindo pessoas. Diga isso para quem está do seu lado: servir a Deus servindo pessoas. Fala assim, ó, vou te servir, tá? E vou te servir com muito amor e com muito carinho e com muita dedicação. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria agora que você levantasse as suas mãos para os céus. Nós vamos orar pelo nosso mês de março. Março de 2023 será o melhor março da tua história até então. Amém? Quantos creem nisso? Quantos estão preparados para viver um ano sobrenatural na presença de Deus? Você está estabelecendo um alvo, você vai olhar para frente, e dentro desse contexto todo que é o ano de 2023, Deus vai fazer algo sobrenatural no teu mês de março, em nome de Jesus. Então levante suas mãos aos céus e vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos agora pelo mês de março, Senhor. Profetizamos toda sorte de bênção dos céus. Nós tocamos os céus agora, para que a terra seja manifesta, na terra seja manifesta a tua glória. Simbolicamente, Pai, nós oramos pelo mês de março e profetizamos que será o melhor mês de março de toda a nossa história até então. Será um mês de vitórias, de conquistas, de grandes realizações, porque a presença do Senhor estará conosco. Nós clamamos por
tua presença, nós desejamos a tua presença, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que as nossas casas sejam um refúgio de bênção, que o nosso lar seja um recanto dos céus aqui na terra, que haja paz, harmonia, amor, fidelidade, saúde, que as nossas casas sejam cheias da tua presença, que a nossa vida profissional seja uma vida profissional de resultados, de grandes vitórias, de grandes conquistas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o empresário, abençoa o funcionário público, abençoa o aposentado, abençoa o profissional liberal, abençoa o teu povo na área profissional, Pai, que no mês de março os teus filhos tenham grandes vendas, tenham grandes resultados em tudo aquilo que fizerem. Nós pedimos, Deus, que haja saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, que toda sorte de bênçãos dos céus venham sobre as nossas vidas, e que nós vivamos e que nós desfrutemos de toda a tua vontade aqui na terra. Nós abençoamos o mês de março do ano de 2023 em nome do Senhor Jesus. Em março nós prosseguiremos para o alvo, nós iremos avançar, porque as mãos do Senhor estarão sobre nós em todo o tempo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga glória a Deus. Você que vai ter um março abençoado, aplauda ao Senhor e glorifique o nome dele, dizendo: eu terei um mês de março abençoado, eu serei poderosamente abençoado pelo Senhor em março de 2023, amém?